Aleluia, estamos ministrando o CTL, curso de treinamento de líderes. Essa é a nossa 8ª matéria. O trabalho do ministro é discipular. E nessa segunda aula, que está aí na sua apostila, você pode acompanhar na sua apostila, o nosso tema é objetivos do discipulado. Discipulado é uma matéria muito sensível, como eu falei na última aula, os riscos existem. Mas nós podemos ser guardados de todos eles, se mantivermos claro na nossa cabeça que Cristo é o centro, que nós não temos discípulos nossos, que o discipulado é a Cristo, estamos mostrando Cristo para as pessoas, ok? Ensinando-as a ouvir a voz de Cristo no seu espírito. Então, quando nós compreendemos que tudo é para Cristo, em Cristo, e o discípulo é de Cristo, nós já somos guardados do erro. Outra coisa, para ter autoridade, tem que estar submisso à autoridade. Quem não aprendeu a submissão não pode ser autoridade. Então o que a gente espera é que todo discipulador também seja discípulo de alguém. E esse alguém seja discípulo de outro alguém. Porque quando nós estamos assim, vinculados na igreja, nós somos protegidos e somos guardados uns pelos outros. Quantos dizem amém? O discipulado tem dois objetivos. Dois objetivos. Antes de falar o que eu coloquei aqui na apostila, eu quero dizer para você algo. Só relembrando da aula passada ainda. Você, no discipulado, não ensina ninguém a ser. O máximo que você faz é lembrá-lo o que ele é. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu não posso ensinar ninguém a ser coisa alguma. Isso está além da nossa capacidade. Eu posso exortá-lo e posso lembrá-lo. Então, por exemplo, eu não posso fazer ninguém ser nova criatura. Mas se ele já é, e não está vivendo como uma nova criatura, eu posso lembrá-lo. Filho, você é filho de Deus, você é nova criatura, nova criação, essas coisas já passaram na sua vida. Aleluia. Isso é discipulado. Entendeu? Mas você não pode fazer promessas loucas do tipo, vem andar comigo, você vai ser uma nova criatura. Não temos esse poder. Entende? Não temos esse poder. Esse é um poder exclusivo do Evangelho, da palavra do Evangelho e do Espírito atuando juntos. Muito bem, mas de maneira prática, nós temos dois objetivos: edificar a vida do discípulo e capacitá-lo ministerialmente. Vamos entender duas palavrinhas, né? Então, o discipulado não é para ensinar a ser, é para ensinar a fazer. Ok? E quando nós tratamos do caráter dele, não é para dar a ele o caráter, é só para lembrá-lo o que ele já é. É assim que funciona na nova aliança. Entende? Você já é, mas você ainda está com hábitos antigos. Vamos mudar esses hábitos. Então você, ainda mais quando você é mais novo na fé. Então eu sou nova criatura, mas eu tinha o hábito de falar palavrão. E eu agora, porque o hábito é isso, é repetição, você sempre fez. Chega um ponto que fica inconsciente, você faz sem ver. Esse é o poder do hábito. Depois de muito repetido, ele se integra na sua vida. E hábitos, assim como são difíceis de estabelecer, também são difíceis de ser quebrados. E agora você está no discipulado. E de vez em quando você solta um palavrão. Ok? Isso não é o fim do mundo. O seu discipulador não deveria ficar vermelho. Nossa, o que você disse? Meu Deus, você não é crente. Não. Você é adulto, pelo amor de Deus. Você não fica vermelho com isso. Mas você vai lembrá-lo. Fala, filho, na nossa casa, na casa de Deus, a gente não fala essas coisas mais. Ou é mesmo? Desculpa. Não precisa dizer desculpa. Isso são hábitos passados. Mas agora eu vou te ajudar a estabelecer novos hábitos. Cada vez que você falar, eu vou te lembrar. Mas o que eu falo? Fala misericórdia. Entendeu? Fala, o sangue de Jesus tem poder. Entendeu? Então não precisa de falar, esses palavrões não combinam mais. Então veja bem, eu não estou ensinando ele a ser, ele é filho. Só estou lembrando ele que ele é filho e ele está em casa. E agora na casa a gente não fala palavrão. Entendeu o que eu estou dizendo? Totalmente diferente quando você próprio tenta mudar o caráter, transformar a vida. Transformação de vida é obra exclusiva de Deus. Você vê que eu estou repetindo muito isso. Porque não coloque sobre si um peso que você não pode carregar. E esse é o motivo pelo qual muitos não querem ser discipuladores, porque tem esse conceito equivocado. Que você tem que mudar a vida dos outros. Não, você não tem, nem com relação a você próprio você tem que ter esse peso. Ok? Nós apenas lembramos uns aos outros o tempo inteiro e exortamos uns aos outros o tempo inteiro a lembrar que Cristo está em nós. Amém, meus irmãos? Isso é fundamental.
Então, primeiro objetivo do discipulado, a edificação do discípulo. Então, esse é o primeiro objetivo. Lembra que eu te falei que o discipulado envolve duas funções do ministério apostólico? Edificar e treinar. Lembra disso? Então, voltando lá nos dois objetivos, você consegue enxergar aqui os dois? O primeiro é profético, o segundo é ensino. Então você vai aprender a edificá-lo com o profeta e vai aprender a treiná-lo com o mestre. Então você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que no nosso trilho aqui só tem 4, mas lá em Efésios tem 5. Ok? Porque isso, na verdade, as duas coisas estão juntas. Mas o primeiro objetivo que eu quero falar é a edificação. O propósito de Deus é que todos os filhos cresçam até atingirem a estatura de Cristo. Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja que isso é um alvo muitíssimo elevado. Então, esse alvo não vai ser atingido só por um discipulador. Então, provavelmente na sua vida você vai ter muitos discipuladores. Não tem nada de errado nisso. Então, essa coisa de discipulado eterno, como é ensinado em muitas igrejas também, produz um peso muito grande. Entende? A honra permanece, mas o discipulado pode, sim, terminar. Você foi até um certo ponto. Daqui para frente eu preciso de um outro discipulador para me levar para outro ponto. E isso pode acontecer eventualmente na sua vida. Amém? Nós líderes somos cooperadores de Deus. Colossenses 1:27 diz, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem. Então, o que Paulo está falando aqui? Esse Cristo em nós é a mensagem. E ele está anunciando, para quem que ele está anunciando, meus irmãos? A todo homem. Então você vê que não é algo dentro da igreja. Em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem, de que maneira, meus irmãos? Eita, agora o negócio pegou. Vamos entender esse texto aqui à luz do Evangelho. Ok? Lembra que eu falei para você do princípio do representante? Eu falei isso no cursão, mas eu mencionei isso aqui em alguma aula. Quantos se lembram disso? Isso significa o quê? Que Deus te colocou em Cristo. Então, por um lado, Cristo está em você. Por outro, você foi colocado em Cristo, imerso em Cristo, ok? Cristo agora chega diante de Deus. Você está dentro de Cristo. Mas Cristo é que está chegando diante de Deus, junto com você. Quando Deus olha, Ele vê você ou vê Cristo? Quando Ele vê Cristo, Ele vê perfeito ou imperfeito? Então, como é que Paulo pode apresentar todo homem perfeito? Colocando todo homem em... Entendeu agora? Nossa perfeição é Ele. Então, quando você recebe o Evangelho, que é o Cristo em nós, depois você é inserido em Cristo. E você passa a estar em Cristo. Entendeu? Então, você é como uma folha que foi colocada dentro da sua Bíblia. Quem olha vê a Bíblia, mas você está lá. Quando você chega diante de Deus agora, Deus fala o quê? É perfeito, pode entrar. Só quem é perfeito pode entrar no céu. Sabia disso? Assustou com essa minha afirmação? Só os perfeitos entram. Se não for perfeito, não entra. Por isso que Paulo falou que todo homem tem que ser apresentado perfeito. Mas qual é a sua perfeição? É a sua própria justiça? Seu próprio comportamento? Sua justiça é? Por isso você chega diante de Deus em Cristo. Quando Deus te vê, Deus vê Cristo. E Ele declara, é perfeito, pode entrar. Não é maravilhoso? Maravilhoso. É por isso que Paulo quer apresentar todo mundo perfeito. Então vamos ser francos. Qual que é o objetivo fundamental do discipulador? Formar Cristo. Mas de que maneira? Lembrando que você está em Cristo. Então isso que eu te ensinei aqui é algo para ser ensinado no discipulado. O Evangelho é para ser ensinado. Por isso o homem pode ser apresentado perfeito. Aleluia. Porque se você lê isso com ótica natural, como se a perfeição fosse suas obras, aí não é Evangelho mais. Aí virou religião humana. Entendeu? Você não tem que ser perfeito em você mesmo para chegar diante de Deus, porque isso é impossível para você. Você nunca vai ter justiça suficiente para chegar diante de Deus e entrar no céu. Nunca. Por isso que nós declaramos todo dia, eu sou justiça de Deus em Cristo. Ele é a minha justiça. Então Ele é a minha perfeição. Aleluia. Então essa história do discipulador, eu vou formar você, filho.
Você vai sair daqui impecável, perfeito. Quando Deus te olhar, vai dizer, está pronto, pode entrar no céu. Se algum discipulador te falar isso, você foge dele, porque ele não sabe nada do Evangelho. O que ele vai te ensinar está tudo torto, tudo errado. Porque vai ensinar obra humana. Obra humana não é de Deus, é trapo de imundície. Ok? Está ficando claro para você? Mas é óbvio que nós vamos exortar o irmão para que ele viva o máximo possível coerente, tendo um testemunho coerente com o Evangelho. Concorda comigo? Então, é importante você exortar ele na família. Olha, você não pode bater na sua mulher mais, você é crente. Está entendendo? Você não pode mais ter esse comportamento. No trabalho, olha, você não pode levar para casa o sabonete do trabalho, papel higiênico do trabalho, o chamex do trabalho, caneta do trabalho, não é seu. É do seu patrão, não leve. Ah, mas ele pega ele é um explorador. Não, agradeça a Deus por esse seu trabalho, é bênção de Deus na sua vida. Eu estou lembrando ele. Então veja, eu não estou aqui para torná-lo perfeito, mas eu estou aqui para abençoá-lo. No tratamento com o próximo, na área sexual, então nada de pornografia. Ah, mas não tem nada demais, eu não estou fazendo nada com ninguém, é só eu sozinho, eu só estou vendo. Não é, isso tem poder na sua vida. Está entrando pelas portas dos seus olhos e você vai produzir problemas em você. Não é o caminho de Deus. Então eu, como discipulador, devo adverti-lo, exortá-lo. Coisa que outros não fariam, porque nem sabem do que acontece. É preciso que alguém saiba da sua vida. Com relação ao dinheiro, ensinar ele a poupar, ensinar a não fazer dívida que ele não pode pagar, ensinar a dar o dízimo, ensinar a ofertar, ser generoso, ensiná-lo que ele precisa prosperar. Isso faz parte do discipulado. Na área moral, ética, de maneira geral, em relação a Deus, seu tempo com Deus, e como lidar também com os momentos de provação. Qual que é a responsabilidade do discipulador na prática? Então, se a obra de transformação é do Espírito, qual é o papel do discipulador? Paulo diz em 1 Coríntios 3,9, nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, mas nós somos cooperadores de Deus. Lembra que eu te contei isso? Lavoura não é algo natural, não acontece sozinho. Lavoura é artificial. Lavoura é o homem que decide plantar. Deus é quem dá o crescimento, mas é o homem quem planta e cuida. Então a lavoura é uma coisa misteriosa, a igreja é lavoura. Por isso que precisa do cuidado do homem. Lavoura deixada sozinha, vai frutificar? Lavoura abandonada, não vai acontecer nada. Então a lavoura precisa da cooperação do homem. E nós estamos então nesse processo cooperando com o Espírito de Deus. Mas a nossa cooperação não substitui a parte de Deus. A parte de Deus é o quê? Dá o crescimento, dá vida. Mas o fato de Deus dar o crescimento para a planta da vida não nos exime na nossa parte. Que é arrancar praga, entendeu? Que é capinar, que é semear, colocar a semente no solo, ok? Existe uma parte que é sua nessa obra. E você tem que fazê-la. Deus não vai fazer no seu lugar, nem vai enviar um anjo para fazer. Mas ele pode até enviar um anjo se for necessário, mas não é o habitual. É preciso que nós façamos o trabalho da edificação. Agora, a parte de dar vida, de encher de vida e de prover crescimento é do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, Paulo, lá em Marcos 3,14, o Senhor diz, então, eu vou colocar aqui uma série de coisas que o discipulador tem que fazer, mas eu não numerei, ok? Eu não sei se na apostila está numerado? Não está também. Ok, então eu vou colocar uma série de coisas aqui, você vai acompanhando na sua apostila. Então, a primeira responsabilidade que eu quero colocar, que a Bíblia diz, estar com o discípulo. Mas preste atenção, não caia no extremo de achar que tem que morar na casa do discípulo, ou na sua casa. Entendeu? Eu já vi tanta coisa. Eu me lembro, muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, abriu-se uma igreja aqui em Goiânia, que o nome da igreja era essa, Discípulo. O pastor Wilson era até membro dessa igreja. Mas eles tinham uma prática muito estranha. Era uma igreja de jovens praticamente, ficava num bairro nobre aqui em Goiânia, uma mansão muito grande, e todos os jovens da igreja moravam com o pastor. Então você vê que é um negócio complicado. Por quê? Porque ele levava o discipulado nesse nível. Ele acreditava que ele tinha poder de mudar a vida das pessoas. Então ia morar com ele. O discipulado era ininterrupto em todos os aspectos. Então quando você transforma relacionamento com Deus em obras de justiça própria, isso vai trazer maldição na sua vida.
A única maneira que Deus tem para resolver isso é permitindo a queda. Foi o que aconteceu lá, infelizmente. O que é de se esperar, todo mundo vai morar com o pastor. O pastor nem casado era. Pastor solteiro, claro que ele foi dormir com uma moça, um belo dia, não aguentou, dormiu com a moça, a igreja acabou. Né? Desapareceu. Mas por quê? Pensamentos estranhos. É que alguém diz, não, mas Jesus morava com os discípulos. Isso não é verdade. Isso não está no Evangelho. Jesus tinha a casa dele, Pedro tinha a casa dele, Pedro tinha até uma sogra. Entendeu? Todo mundo tinha a sua casa. Então, eles saíam com Jesus, às vezes, para longas temporadas, viajando, mas voltavam para casa. Você vai encontrar Jesus em casa, essa expressão em casa, várias vezes no Evangelho. Ele estava em casa, porque ele tinha uma casa. E os discípulos não moravam com ele. Entendeu? Então, não caia nessa tentação. Eu estou vendo que você precisa de uma coisa mais intensa. Vamos, muda para minha casa. Eu quero discipular você o dia inteiro. Não caia nessa bobagem. Não faça isso. No nosso meio, não. Mas você precisa estar com você. Olha o que Jesus disse em Marcos. Então designou 12. Para que ele designou? Para estarem com ele e depois para fazer o quê? Enviar para pregar. O que veio primeiro? Estar com ele ou pregar? Então Jesus designou 12 primeiro para estar com ele. Estar com ele, sentar com ele. Vamos sentar aqui, vamos entender o Evangelho. Vou contar para vocês como é que as coisas funcionam. Vou explicar para você agora o processo. Então Jesus estava com eles. Conversava, ensinava, treinava, fazia tudo o que era preciso. Depois que ele fez isso, ele falou, agora eu vou enviar de 2 a 2. E vocês vão, certamente ele separou aldeias para cada grupo de 2, para eles irem agora pregando. Mas antes de pregar, eles tiveram que estar com Jesus. Então estar faz parte do processo. Então você deve se chamar seu discípulo para estar com você, comer churrasco com você, né? Eventualmente depois do culto, coisas assim. Mas não chega ao extremo ou desequilíbrio de querer morar. Segundo, o discipulador tem que ser exemplo. Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Depois ele falou para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Mostra para eles como é que deve ser, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E é isso que todo pastor tem que se esforçar. Terceiro, é função do discipulador amar o discípulo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Conhecer o seu discípulo. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor faz o quê? Conhece as... É que você não leu o versículo, já foi direto para o fim, né? O que é mais conhecido é que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos ler agora mesmo isso. Mas esse aqui não diz isso. Aqui está dizendo o quê? O bom pastor conhece as ovelhas. E as ovelhas o conhecem também. Isso significa, entre outras coisas, que o discipulado não pode ser uma coisa subjetiva, no ar. Não, tem que estar claro. Eu estou discipulando você e eu sou o seu discipulador. É que é muito ruim, você está namorando a Marinha não sabe que é sua namorada. Mas já aconteceu isso comigo, quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade. De eu namorar alguém, mas nunca contei para ela, obviamente, porque eu não tinha coragem. Ok? Então isso acontece, mas não no discipulado. Tem que ser claro. Ensinar a palavra de Deus. 2 Timóteo 1,13, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste no discipulado. Instruir, 2 Timóteo 2,2, o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, quer dizer, nem falei em particular, isso agora você transmite para outros homens que sejam fiéis. Então, o discipulado também implica numa transferência de uma bagagem espiritual que ele depois vai transferir para outros. E eu louvo a Deus porque nesses últimos 6 anos eu tenho dado essa bagagem para você. A bagagem que Paulo deu para Timóteo através de muitas testemunhas foi a mensagem do Evangelho da Graça. Ok? Não é a mensagem dos 10 mandamentos. É a mensagem do Evangelho. Você tem que ensinar para ele isso. O Evangelho é para ser vivido. Você entende o versículo que nós lemos de apresentar o homem perfeito? Eu estou te mostrando como é que você vive essa perfeição na prática. É tudo em Cristo. Animá-los. 2 Timóteo 1,3, Paulo está animando aqui o seu discípulo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Que hora que ele orar por Timóteo? Isso que é bom ter um discipulador desse. Que ora por você de dia e de noite. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, que eu quero te consolar,
para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, Timóteo. Você é um cara cheio de fé, como eu amo isso, encorajador, né? A mesma que primeiro esteve na sua avó, Lloyd, na sua mãe, Eunice, e eu sei que está em você também. Por isso eu te admoesto hoje, reavive o dom que está em você, que você recebeu pela minha imposição de mãos. Por quê? Porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, de medo, mas de amor, de poder e de uma mente sã. Aleluia. Isso é encorajamento. Encorajamento não é, ô Timóteo, larga de ser medroso, pelo amor de Deus, seja macho, rapaz, levanta a cabeça, não é possível, você, olha como é que era sua mãe e sua avó, parece que elas eram mais fortes que você está muito fraco. Isso não é encorajamento, isso é condenação. Encorajamento é lembrar o que ele é e tem. Lembra, eu impus a mão na sua cabeça, você ganhou um dom, reavive esse dom, rapaz, é seu, aleluia. Entende? Deus não te deu espírito de medo, esse espírito não é de Deus, então você não tem que aceitar ele não é seu, não está em você. Deus te deu espírito de ousadia. Aleluia. É melhor ser encorajado assim. É assim que o Senhor espera que nós façamos. Corrigir, também é o objetivo do discipulado. Tito 2,15, diz estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade, Tito, ninguém te despreze. Advertir, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais... O problema de ler versículo isolado assim é que pode dar a entender algo diferente do que está escrito realmente lá. Lá Paulo está falando dos presbíteros. Ok? Ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, você é pastor, você está aí no presbitério, você é o discipulador desses presbíteros. O seguinte, se tem algum presbítero vivendo no pecado, repreende-o na presença dos demais presbíteros. Não é de toda a igreja. Lendo o versículo sozinho, fica parecendo que é toda a igreja. Para que também os demais presbíteros temam. Entendeu o contexto? Então isso aplicado no discipulado é, normalmente você não vai discipular uma pessoa sozinho, sempre vai ser um grupo de discipulado. Pelo menos assim eu espero. Nós aqui não temos discipulado um a um. Nós entendemos que o discipulado em grupo é muito mais produtivo, dinâmico, rico do que um a um. Um a um costuma ser, na verdade, uma coisa muito de cobrança e condenação só. O discipulado em grupo tem muito mais tempo para rir, para contar história, e o exemplo de um serve para todos, e quando um peca e é repreendido, os demais temem. É o que está escrito aqui. Então você nem tem que repreender todos, só um. E a repreensão nunca é para condenar, mas para levantar, mostrar incoerência, isso não combina mais com você. Isso tem nada a ver conosco, nós somos filhos do Pai, filhos de Deus. Não é? Prega a palavra, insta quer dizer insiste, insistentemente, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda mansidão e conhecimento da doutrina. Orar por eles, Paulo está dizendo que ele orava dia e noite, sem cessar por Timóteo. Honrá-los, João 12, 26 diz, se alguém me serve, siga-me, e onde estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me serve, o Pai também o honrará. Ser amigo, Jesus disse, já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigo. Seu discípulo é seu amigo. Tem que haver uma amizade entre vocês. É claro que não é uma amizade de igual para igual, vamos ver isso na próxima aula, mas é amizade de discipulado. Dar a vida por ele, Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a vida. Ora, dar a vida no caso de Jesus foi literal, ele morreu na cruz. No nosso caso, nós damos vida quando nós abrimos mão de coisas que poderíamos estar vivendo e fazendo para estar com o discípulo. Então eu poderia estar na minha casa vendo televisão, mas eu estou com você. Poderia estar com a minha esposa passeando no shopping, mas eu estou com você. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, vivendo a minha própria vida, mas aqui eu estou vivendo uma outra por você. Então essa disposição de renúncia é chave para você também ganhar autoridade na vida do discípulo. E enviá-los. Enviar no sentido aqui, não enviar no sentido de você dizer o chamado dele. Esse enviar aqui é o nosso quarto passo da visão, do trilho do ministro. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Veja que aqui não diz, ide, portanto, e fazei convertidos. Aqui diz, ide e fazer o quê? Discípulos. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como é que você faz discípulo? Como é que ele está dizendo que Jesus está dizendo aqui? Em si. Então o discipulado é também um treino, é também um ensino, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então preste atenção nisso. Nem sempre o ensino é discipulado, mas o discipulado envolve sempre ensino.
Quando é que o ensino não é discipulado? Por exemplo, você resolveu fazer um curso de marxismo. Você quer aprender sobre marxismo. E você vai então para a aula e você está recebendo um ensino, uma instrução sobre marxismo. Mas você não quer ser comunista. Você não quer ser marxista. Esse ensino é discipulado? Não, é ensino. Mas quando você vai para uma sala para estudar marxismo e você fala, é isso que eu quero da minha vida, eu quero ser um comunista. Aí esse ensino virou discipulado? Porque o discipulado produz seguidor. Alguém comprometido com a doutrina. Você pode ir para a faculdade e não ser doutrinado, você aprendeu, mas você não quer seguir aquilo. E você pode estar na igreja também, e você só ouve a pregação, o ensino como uma coisa legal, bacana, mas você não tem compromisso com a doutrina. Ok? Por isso que o Senhor falou ensinando a guardar. Porque o nosso ensino é para produzir discípulo, seguidor. Eu vou mudar a minha vida, porque a minha vida vai ser alinhada com esse ensino. Compreenderam a diferença? Então, tem muita gente que critica e fala, discipulado não é sala de aula. Não, é sim. Tudo depende de qual a postura que o aluno está lá. Então, se você veio aqui só para ver qual que é a visão da videira, você está aí lendo, sabendo como é que a gente faz, muito bom. É só ensino. Mas se você veio para saber como é que você vai fazer a partir de agora, que não estava fazendo, mas você vai fazer, e você ouve e fala, aleluia, estou sendo tocado por isso, é desse jeito, agora eu estou entendendo, aí você é discípulo. Então todo mundo na mesma sala, mas uns são discípulos e outros não. Estão entendendo? Eu me esforço muito para te ajudar a entender. Responsabilidade do discípulo, nesse primeiro objetivo, né? É se sujeitar, ser transparente, ser tratável, né? Aceitar a liderança do discipulador, ser amigo, ser leal, né? Ou seja, corresponder ao ensino que está sendo passado para ele, ou à exortação que está sendo feita. Esse é o primeiro objetivo. O primeiro objetivo, portanto, é ensinar para ele coisas, ou exortá-lo, ou ajudá-lo a viver coerente com o Evangelho, com a sua nova natureza. O segundo objetivo é ajudá-lo ministerialmente para fazer obra de Deus. Esse é o objetivo maior do discipulado, é ensiná-lo a fazer as coisas na casa de Deus. Porque as coisas na casa de Deus envolvem um fazer. Por exemplo, pregar. Em última análise, eu estou pregando, é claro que eu vou gerar pessoas pela palavra. Mas é óbvio que eu estou fazendo algo. Porque que exige o quê? Preparação, exige um esboço, um pouco de conhecimento. Depois eu tenho que me levantar, isso vai gastar uma energia física, eu tenho que falar, envolve tempo. Então tem uma técnica para eu falar. Eu preciso de falar com coerência, clareza, sequência, e ter uma conclusão. Então é óbvio que eu estou gerando, mas eu estou também ao mesmo tempo fazendo uma atividade. Isso é aprendido. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Ah, pastor, mas tudo isso pode ser feito intuitivamente? Pode. Qualquer pessoa intuitivamente pode levantar e falar a palavra de Deus, ok? Mas alguns fazem melhor do que outros. Por quê? Porque aprenderam como fazer. Porque aprenderam que existe uma técnica para aquilo. E o discipulado tem esse objetivo. Mas lembra, tem algumas coisas que são obra exclusiva de Deus nisso também. Primeiro, só Deus chama alguém para o ministério, homens não chamam. Eu não posso chegar aqui e falar, Paulo Cheim, você vai ser pastor, estou te chamando. Não faça isso. Você sabe, eu sou tão cuidadoso com isso, que eu nem aconselho alguém, quando ele está em dúvida, eu devo ou não devo ser pastor? To be or not to be? Lembra desse negócio? Não, eu não entro nisso. Eu acho que essa é a luta que muitos pastores tiveram comigo. Eu me lembro na Or Pedrosa, isso há 20 anos atrás, 22, ele ia ser ordenado, mas por alguma razão, ele e a esposa não estavam assim muito seguros. Né? Eles ficaram na minha cola muitos dias e eu fugi deles. Pastor, eu quero falar com você. Não posso. Ele teve um dia que eles ficaram na minha casa me esperando. Eu falei, só volto quando eles forem embora. Porque eles querem que eu decida por eles. Eles querem o meu aval, para eles terem segurança, que não estão pisando num terreno movediço. Eles querem a segurança, mas a segurança deles queria estar onde? Em mim. Eu não sou segurança para ninguém. Cristo é a sua segurança. Amém. Você não vai ser pastor porque alguém te falou. Tem que ser porque Deus te chamou. Esse negócio de, eu estou aqui porque o pastor Luiz me mandou. Não, você vai definir as coisas da sua vida. Vai definir as coisas da sua vida. Outro dia eu sentei com um pastor nosso que resolveu sair da igreja, da videira. E ele era pastor fora do Brasil. E aí
Eu falei, por que você vai sair? Ah, porque eu acho que eu fui abusado, me mandaram para lá. Aí eu falei, te mandaram para lá? Quem te mandou? É o pastor fulano. Eu falei, olha filho, você vai ter que definir as coisas na sua vida. Eu disse para ele, você, quando estava aqui eu te falei, irmão, se você quiser ficar, você pode ficar. Lembra? Ah, lembro. E o que você me disse? Você me disse, o Espírito está me dizendo que eu tenho que ir. Agora você chega para mim e fala que foi porque alguém te mandou. Você tem que definir, foi o Espírito ou foi esse alguém? Defina a sua vida, porque se for esse alguém, realmente você faz muito bem em vir embora. Mas se foi o Espírito, conversa com quem te mandou. Conversa com quem te mandou. E não fica amargurado com ninguém não, porque você foi, porque o Espírito te mandou. Se alguém te largou na chapada, não foi ninguém, foi o Espírito que te mandou. Ah, não, foi o homem. Bom, então você escolhe. Sempre escolha ser guiado pelo Espírito. Então eu nunca culpo ninguém por nada. Ninguém nunca é culpado de nada. É tudo relação minha com Deus. Então eu me lembro quando eu saí do outro ministério onde eu estava, muitos anos atrás, eles mandaram cortar meu nome de tudo, né? Até da apostila que eu mesmo tinha feito, não podia ter meu nome. Mas continuaram usando a minha apostila. E minha esposa ficou tão chateada, indignada, e ela veio conversar comigo, eu falei, olha, presta atenção, ninguém me deve nada. O que eu fiz, não fiz para eles, fiz para o Senhor. E se eu fiz para o Senhor, é do Senhor que eu vou ter o pagamento e a recompensa. Eles estão em paz, podem ir em paz, ninguém me deve nada. Até hoje ela diz que esse foi o turning point na vida dela. Quando ela entendeu que ela servia a Deus e a ninguém mais. Entendeu? Então não tem esse negócio, alguém foi embora, eu fiquei amargurado. Não fica amargurado, por quê? Porque não é meu, não me pertence. E segundo, se eu fiz para ele, ele foi só beneficiário. Eu estava servindo, era a Deus. Esses dias, minha filha estava mudando de casa, e eu pedi para a empregada nossa, que é da minha casa, naquele dia não fazer para mim, ir para a casa da minha filha, ajudá-la. Enquanto a empregada está lá servindo a minha filha, está servindo a minha filha ou a mim? A mim, eu que pago o salário dela. A minha filha foi apenas uma beneficiária. Como ela está lá, apenas porque eu mandei. Eu sou essa empregada celestial. Eu sirvo a Deus. Estou na casa de Deus. Mas Deus fala, hoje eu quero que você vai servir aquele fulano. Eu vou servir o fulano. Mas enquanto eu sirvo o fulano, o meu salário vem de Deus. O fulano é chato, o fulano é difícil, o fulano é exigente. Mas eu nem ligo, sabe por quê? Ele não é meu patrão. O meu patrão é Deus. E é dele que eu vou receber a recompensa. Eu posso até voltar e falar, Senhor, manda eu para outro, lá é ruim demais. Se eu servir outra casa, posso falar. Pode ser que o Senhor até deixe. E pode ser que ele fale, não, volta lá, é bom para você. Pode ser também. Porque quando Deus quer disciplinar alguém, o que ele faz? Põe alguém na sua vida. Você não esqueceu disso, né? Quando Deus quer te disciplinar, Ele põe alguém na sua vida. Então, sempre fica pensando, não tem relacionamento neutro. Não tem. Relacionamentos vão produzir efeitos. Segunda coisa, é obra do Espírito Santo dar aos homens dons e habilidades. Não é sua obra, ok? E por fim, é obra do Senhor enviar as pessoas, ok? Nós apenas confirmamos isso, dando um lugar para ela trabalhar, um espaço no ministério. Então, a parte que cabe aos discipuladores é essa que eu tenho falado para você, que está lá em Efésios 4:11. Ele concedeu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao quê, meus irmãos? Mas lembra que essa palavrinha significa mais claramente em português o quê? Treinamento. Então, esses ministérios foram dados para o treinamento dos santos. Então, preste atenção, isso aqui encaixa direitinho no discipulado. O discipulador é um treinador. Ele está treinando o discípulo para fazer o trabalho da obra de Deus, da casa de Deus, da construção da casa, da edificação do corpo. Lembra disso? Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. E precisamos ser lembrados disso continuamente. O discipulador é um treinador. Treinador. Isso é algo muito importante. Então, como que o discipulador vai levar o discípulo, então, a ser capacitado para fazer esse trabalho da edificação, que é também chamado de obra do ministério. Como fazer esse treinamento, esse aperfeiçoamento? Então vamos entender a responsabilidade do discipulador nesse segundo alvo. E nós dividimos em 4 coisas. O discipulador vai equipar,
ele vai treinar, ele vai edificar e vai depois enviar colocando ele em funções. Ou vai colocá-lo para fazer com outro o que ele próprio recebeu. Vamos lá, rapidamente. Primeiro, equipar. Mateus 28, 20. O Senhor nos mandou fazer discípulos, ensinando-os a guardar. Ensinando a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Paulo diz em Atos 20, 27, jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, que é o Evangelho. Mas na frente ele vai explicar isso, esse mesmo texto. Então, é função do discipulador cooperar para que o discípulo seja cheio do Espírito. Não sou eu que encho ele do Espírito, mas eu ensino para ele como se encher, como depender completamente, como ouvir lá no seu espírito a voz de Deus, como ter intimidade com Deus, como orar, como ler a Escritura, como confessar a palavra. Por que tem que confessar a palavra? Isso tudo são coisas que nós fazemos. O discipulador tem que ter um encargo também de ajudar o discípulo a aprender essas coisas, ter sensibilidade espiritual, percepção, essa coisa de espírito que eu falei para você. Quando nós ministramos aqui sobre lealdade e honra, lembra? E autoridade e submissão, eu falei para os irmãos que tem gente que não entende que certas coisas têm um espírito e outras coisas têm outro espírito. É muito subjetivo, mas o discipulado pode te ajudar a entender isso. Porque alguns irmãos aqui só com essa aula entenderam perfeitamente. Outros precisam de mais tempo para dar exemplo para ele e dizer, está vendo, isso aqui não é o nosso espírito, não é o espírito de Cristo. Esse espírito é o espírito do mundo, é outro espírito, outra atitude interior. Segundo, também é objetivo do discipulador treinar esse discípulo. E o treinamento é muito simples, eu coloquei para você como acontece na prática. Isso é uma coisa que você vai fazer com relação a todas as atividades que foi importante. Eu faço e você vê eu fazendo. Depois, eu faço e você me ajuda a fazer. Aí depois inverte. Você faz e eu te ajudo. E por fim você faz e eu observo o que você está fazendo. Eu não sei quem inventou isso, mas isso aqui é maravilhoso. É simplíssimo. Simplíssimo. Qualquer treinamento, qualquer coisa que você fizer, seja empresa, família, seja com seu filho, qualquer coisa se aplica. Você quer ensinar o seu filho a fazer uma coisa? É isso aqui. Você quer ensinar um subordinado de trabalho a fazer alguma coisa? É isso aqui. Não importa o que seja, não vai mudar. Agora, é um círculo. Por quê? Porque esse processo se repete em toda nova atividade ou em todo novo desafio. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que deve constar nesse treinamento? Eles devem aprender a fazer coisas. Eu coloquei aqui exemplo para você. Todo crente tem que aprender a evangelizar, porque o primeiro passo é ganhar. Lembra disso? Ele tem que ser treinado. Ele tem que levar o novo convertido para o encontro. Tem que participar do processo de batismo. Isso é o quê? Consolidar. Ele vai aprender a fazer isso no discipulado. Discipular outros, orar por enfermos, expulsar demônios, aconselhar irmãos na palavra, ensinar a palavra, pregar em público. Ele tem que aprender a pregar. Na célula, no grupo maior, no encontro, dirigir um culto ou reunião da igreja. Isso não é coisa só de pastor. Servir na igreja, pastorear, consolidar o novo convertido, resolver problemas, suportar cargas e pressões. São coisas que nós ensinamos na prática para ele, fazendo junto com ele. Quantos estão me acompanhando? Terceiro, edificar o discípulo. Então, a terceira responsabilidade do discipulador é edificar. Edificar, esse verbo é um verbo ligado a quê? Construção. O que significa edificar? Significa encaixar a pedra no edifício. Ok? Então, para ser edificado, eu falei para os irmãos isso, vou só relembrar você. Você precisa de um Paulo, você precisa de Barnabé e você precisa de Timóteo. Essa é a verdadeira edificação. Quem é Paulo? É aquele que é o meu treinador, meu técnico. Então ele não está aqui para ser torcedor, não, ele está aqui para ver em que eu posso melhorar e me treinar para fazer com excelência. Mas eu não posso viver só com Paulo, eu preciso de Barnabé. Então Barnabé é um símbolo no livro de Atos de alguém que está sempre ali consolando, apacentando, consolidando. Ele é o amigo que está do meu lado. Ele não é meu treinador, mas ele é o meu torcedor. Ele torce por mim. Ele também me encoraja, mas de outra maneira. E todos nós precisamos de algum momento de ter um Timóteo, que é a pedra que está embaixo. Quando eu falo em cima, do lado e embaixo,
Não tem nada a ver com superioridade e inferioridade. É só uma questão de edificação, de ordenação divina. Nós precisamos de ter um discípulo. E na verdade, as coisas realmente são firmadas em você quando você está ensinando para um discípulo. Amém, meus irmãos? Então a igreja é um corpo e não pode ter nada independente. Efésios 4,16 diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para quê? Para edificação. Então toda junta tem que ajudar, tem que conectar, todo membro tem que se ligar, porque na casa de Deus não deveria ter ninguém independente, solto, que anda sozinho. Mas infelizmente temos muitos, ok? Não são todos que estão realmente edificados na nossa igreja local. Tem muitos irmãos que só vão no culto, eles não querem ter amizade com ninguém, não querem se vincular a célula nem a coisa alguma. Eles só querem chegar, sentar, eles mesmos vão cantar, ouvir a palavra e vão embora. É só isso que eles querem. Então nós precisamos de envolvê-los. Vamos usar de maneiras para envolver, nunca condenando, ok? Mas arrumando alguma maneira de despertar neles o interesse, a fome e a sede de participar da vida da igreja. Orando, fazendo apelos. Ok? Não fique desencorajado, desanimado, porque tem irmãos que não estão se envolvendo. Ok? Crie formas de envolvê-los. Crie momentos em que você pode instruí-los. Ok? Mas não desista deles de forma alguma. Mas lembra, a maneira como eles estão vivendo não é a maneira de Cristo. Não é o Espírito de Cristo. A independência nunca é o padrão de Deus. Amém, meus irmãos? As relações precisam ser claras na igreja. Você precisa saber quem é seu líder. Você precisa saber onde você está vinculado. Entende? Então eu gosto quando o irmão, isso acontece com muita frequência na nossa igreja. Quando o irmão chega e fala: pastor, eu sou da célula tal, do líder tal, discipulador fulano, meu pastor é o Beltrano. Então ele sabe direitinho a quem ele está ligado, conectado, a quem ele deve recorrer, em que circunstância recorrer. Isso é muito precioso, porque ele não é independente. E quarto, e última responsabilidade do discipulador nesse segundo objetivo, que é ensinar a fazer, é enviar. O que acontece? Na nossa igreja, nós só consideramos que é discípulo quando a pessoa ela aceita liderar uma célula. Porque aí ela se torna líder em treinamento. Enquanto você não está sendo treinado para nada, você não é discípulo. Entendeu o que eu estou dizendo? Você é um membro querido, amado, uma ovelha preciosa, mas não é discípulo. E ele tem que saber disso também. Só é discípulo quando ele resolve participar do treinamento para começar o processo de avançar. O primeiro estágio é: eu vou ser um líder em treinamento na minha célula. O líder em treinamento é discípulo de quem? Do líder da célula. Então aí começa a se tornar discípulo. Porque agora eu vou aprender a me envolver de maneira prática na edificação. Amém? Jesus disse que, na verdade, nós só nos tornamos discípulos quando nós damos frutos. Não tornamos discípulos quando nos convertemos. Quando nos convertemos, nós somos filhos, queridos, amados, mas não somos discípulos ainda. O discipulado vai começar um pouco depois, quando ele se dispuser a ser um líder em treinamento. Amém? Quando ele ganha responsabilidades, quando ele tem atribuições. Segundo, responsabilidade do discípulo. Então, o discípulo, o que ele tem que fazer? Ele tem que estar atento para aprender, ok? O tempo inteiro ele tem que estar aberto para ouvir a instrução, para participar do treinamento e repetir aquilo que o seu discipulador está fazendo. Então, a atitude do discípulo é uma chave espiritual muito importante. Eu quero encerrar falando para você isso. É possível ter 3 tipos de discípulos no nosso meio. E já tive os 3. Ok? Você deve escolher o melhor. Sempre. Primeiro tem os discípulos passivos. Quem são esses? Esse é o discípulo que entra e sai do relacionamento a hora que ele quer. Ele sai, aí ele volta e outra coisa, ele troca de discipulador de acordo com a sua conveniência. Ele troca de célula, ele troca de discipulador, porque ele ainda está olhando para o homem. Ele é passivo porque ele acredita que é alguém que vai mudar a vida dele. Ele tem que encontrar esse alguém. Não existe esse alguém, por isso ele fica um Rolling Stones, que eu já falei aqui, né? É uma pedra rolante. Vai para uma célula, vai para outra célula. Está num discipulado, eu não quero mudar de rede. Eu não estou contente com o meu discipulador. Eu não estou crescendo com ele. Eu ouço isso tão frequentemente. Né? Porque ainda acreditam que o crescimento é o homem que dá. Não. O homem é só o cooperador de Deus. Ele cuida da lavoura. O crescimento vem de
Deus, está escrito, 1 Coríntios 3. Vem de Deus, mas tem gente que acha que é o homem que tem poder de fazê-lo crescer. Enquanto ele está achando isso, ele é um discípulo passivo. O segundo tipo é um discípulo pródigo. Quem é o discípulo pródigo? É aquele que está atrás só do status que ele vai ter andando com aquele discipulador. Ele está atrás só da posição, eu sou discípulo do fulano. Mas ele não está interessado em nenhuma exortação, correção, nada disso. Ele quer usar da influência que ele vai ter participando da vinha, mas ele não quer saber nada da vinha falar na vida dele. Ele até quer colocar uma placa da vinha na frente do prédio dele. Mas se algum dia alguém chegar falando para ele qualquer coisa, ele não quer. Porque ele só quer as vantagens. Isso é tão frequente. Isso é tão frequente. Né? Então tem irmão que vem para a vinha. Ele quer ser discipulado aqui na vinha. E em alguns lugares, poucos, mas em alguns lugares ainda dá algum status, falar que anda com o pastor Aloísio. Mas ele quer esse status. Aí ele põe a placa lá. Aí um dia eu falo para ele, irmão, mas vocês não vieram na capacitação. Aí ele já não gosta. Aí depois eu falo, irmão, vai ter a conferência dos jovens, você não mandou os seus jovens. Aí ele sai. Por que ele sai? Está querendo ingerir na minha igreja. Agora só porque eu estou na vinha, eu tenho que ir em capacitação? Quer dizer, isso acontece. Porque ele é discípulo, eu acredito que sim. Mas ele é pródigo, ele só está interessado nele. E se o discipulador estiver passando por alguma luta, foi difamado, teve calúnia em relação ao discipulador, ele pica a mula, como diz o goiano. Ele vai embora. Por quê? Porque ele está aqui só para ter vantagens. Qualquer coisa que pode soar agora como desvantagem para ele, vai procurar outro discipulador. Não vou andar com o pastor Luiz, tem muitos rumores a respeito dele. Estão dizendo muita coisa. Entendeu? Esse é um tipo de discípulo. É lamentável, mas nós sempre os teremos também. Ok? Eu tenho, você vai ter. Se você não é discipulador, você vai ser. E você vai descobrir isso. Ok? Ele deseja apenas reputação, mas não deseja preço. Nada de preço. E tem o discipulador, é desleal, com certeza. E tem o discipulador produtivo, que é o discípulo, produtivo, que é aquele que tem um coração de servo leal. Ele entende que, de fato, tem um relacionamento de paternidade espiritual, é família, e que você não divorcia de família. Uma vez que você tem a família, você vai tê-la sempre, e ele vai, então, junto com o discipulador, enfrentar as dificuldades que tiver, e ele está aberto para receber também a exortação, porque ele acredita que é para o bem dele. Ele acredita que ele é que está ganhando. Então, a atitude do discípulo é muito importante no discipulado. Não tem jeito o discipulador forçar. E se ele tentar, ele está pecando. Nós não forçamos nada. Tudo precisa ser espontâneo. Amém, meus irmãos? Ficou claro esses dois objetivos para você? O discipulado, ele é em primeiro lugar para quê, então? Para edificar a vida do discípulo. Em segundo lugar, é para treinar o discípulo. Nós edificamos o discípulo, lembrando ele tudo que ele é em Cristo. E ajudando-o a vencer hábitos antigos. Não temos o poder de mudar a vida dele, mas podemos ajudá-lo a mudar hábitos. E também treiná-lo para fazer coisas. Coisas são necessárias na casa de Deus. Aprender a pregar, aprender a orar, confessar a palavra, aprender a evangelizar, consolidar o novo convertido, participar de um encontro, servindo, contribuir, são coisas que nós ensinamos, são ensinadas, é um treinamento. Então essas duas dimensões têm que estar presentes no seu discipulado constantemente. Uma dimensão nos lembra o ministério do profeta e a outra dimensão o ministério do mestre. As duas juntas formam o discipulado. Quantos entenderam? Aleluia.